Bom, então vamos lá porque tem muita coisa pra mostrar, beleza? Na semana passada, no começo da semana passada, eu sentei pra começar a experimentar, esboçar a criação de um próximo projeto de fechamento de braço que eu vou fazer. E esse desenho eu comecei a fazer já em cima de um molde que eu tinha tirado a partir de um estudo que eu fiz na anatomia do cliente, no freehand, ali direto de caneta na pele dele. Então eu tinha esse molde, a ideia que era dispor, né, ao redor do braço vários elementos que vão ser uma releitura de uma capa do álbum, né, do álbum da banda Cream, que ele me passou. Então é uma capa super psicodélica, com essa estética dos anos 70, super colorida, aí, principalmente em tons quentes, né, vermelhos, laranjas, amarelos. Então a gente conversou sobre essa ideia da releitura, né, e eu propus dar um foco ali para os rostos dos músicos ali numa adaptação que vai misturar aí um pouco do meu estilo, né, de desenho, do meu estilo de traço autoral, mas também com uma série de liberdades para fazer essa psicodelia, essa doideira, né? A ideia a princípio é fazer uma doideira com bastante cores e tudo mais. Então eu comecei desenhando a partir dessa estrutura que eu tinha mapeado ao redor do braço dele ali, da disposição dos rostos e dos elementos que tem mais psicodélicos ali que vão servir de moldura, e já trabalhando direto numa ideia de cor. Eu fiz de uma forma bem esboçada, assim, a partir da foto dos rostos, para dar essa mesma estilização que eles têm ali na capa do álbum, que fica uma estética meio de stencil, né, em que as sombras são todas estouradas, o alto contraste é bem trabalhado ali, de forma em que você tem, né, sombras bem escuras e umas outras partes mais claras que eles jogaram a cor, né, e a ideia aqui era reproduzir essa estética. Então eu fiz um estudo a partir do rosto dos personagens e comecei ali a dar uma pirada, né, nos acabamentos, nas cores, mas tudo ainda muito bruto para passar um concept da ideia ali, dessa figura planificada que ficaria ao redor do braço. Então ele curtiu bastante o caminho da composição, da estrutura como um todo, mas como é a primeira tatuagem dele e ele tá um pouco inseguro quanto ao uso exagerado de cores, né, ele tende a preferir trabalhos em preto e cinza, mas essa capa ela tem uma característica muito marcante, né, das cores e tudo mais. A gente conversou, eu cheguei a passar limpo, né, para ele dar um trabalho, fazer um acabamento um pouco maior, uma versão mais definida de como ficaria os contornos, jogando um pouco mais de preto, inclusive, né, para dar mais contraste ali. E ainda assim ele estava meio inseguro sobre essa questão do uso de cores, né? Então a gente teve uma conversa bem bacana aqui, em que eu expliquei que, né, esse é um trabalho que não tem como não chamar a atenção, né? A questão dele era essa coisa de chamar a atenção. Então eu propus, já que ele não estava certo sobre esse caminho, ele prefere no corpo preto e cinza, eu propus a gente tentar fazer uma adaptação dessa proposta de composição, mas para uma linguagem que a gente vai usar as texturas do preto, do black work, né, para passar essa mesma coisa da psicodelia. Então a gente perde a capacidade de trabalhar com as cores, mas ganha uma possibilidade aí de trabalhar com texturas, com contrastes, e é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma adaptação agora dessa mesma estrutura para ele, já com uma linguagem aí do black work, usando aí desses recursos, e aí eu volto aqui para mostrar para vocês. Ainda na semana passada, na quinta-feira, eu vim terminar aquele projeto de fechamento do antebraço com um coração e uma peônia. A gente tinha feito 7 horas seguidas na primeira sessão, então quase terminou ali, né, considerando que dando a volta no antebraço, né, a parte interna e a parte externa é bastante coisa. Tinha ficado faltando só pigmentar um pouco, colorir um pouco a parte interna das pétalas ali da peônia, que tinha um rosinha que a gente não tinha chegado a jogar ainda na pele, que ficou bem dolorido ali pra minha cliente, mas a gente também aproveitou para dar uma retocada, né, até porque foram muitas horas na primeira sessão, então natural que fique algumas falhinhas e tal. Então o que eu fiz foi dar um tapa geral no trabalho nessa sessão ali da semana passada, retoquei o que eu precisava retocar e finalizei, né, fiz a aplicação desses rosinhas que estavam faltando e dos brancos depois ali. Então foi 1 a 2 horinhas ali de sessão para ela sair 100%, tá? Até porque tem que ter um pouco mais de atenção por causa dessa característica aí do relevo, né, já que é uma cobertura de cicatrizes. Então é isso, mais um trabalho finalizado. Eu curti muito o efeito ali dos brilhos, né, da musculatura ali do coração. Achei que ficou bem interessante dentro da proposta. É sempre divertido trabalhar com peônia, a questão do movimento orgânico ali das pétalas. Então esse é o resultado, beleza? E foi assim que eu fechei a semana passada. E aí essa semana agora, na segunda-feira, eu já abri fazendo um desenho relativamente mais simples e numa pegada um pouco mais puxada pro old. Foi uma experiência bem interessante. O Eric, que já é cliente meu,
de longa data, já fez alguns trabalhos comigo. Ele tinha me passado uma referência de uma carranca que ele queria fazer na parte da panturrilha, né, parte de trás ali da perna, né, abaixo da dobra. E é o primeiro trabalho que ele vai fazer também em colorido, né? Ele passou algumas referências em cinza e outras em cor. Eu perguntei o que ele preferia e ele falou que tinha curtido as paletas que ele viu ali da referência em cor e ele achava que esse era um trabalho que seria legal. Então eu tentei fazer uma amálgama de todas essas referências, né, entender a estética ali da carranca, que é uma entidade, né, uma figura usada ali, né, que foi usada nas embarcações, aqui nos barcos ribeirinhos, né, principalmente aí na região do Rio São Francisco, né, e era uma figura que traz a ideia de afastar os maus espíritos, né, ela tem essa cara assim que é uma mistura de homem, de animal, uma coisa meio uma cara bem folclórica, assim, e eu tentei passar essa característica e essa estética de totem, né, essa estética mais tribal, assim, meio mais indígena, que é bem interessante, que eu curto trabalhar. Então eu usei a ferramenta ali de simetria, fui fazendo todos esses formatos dela pensando no volume, pensando como se ela fosse uma estátua, sei lá, de madeira tridimensional, e foi assim que eu fui esculpindo, né, através do desenho. Depois eu trabalhei bem nos volumes das sombras para gerar um contraste interessante e passar essa ideia também da tridimensionalidade. E aí eu vim tonalizando com as cores, jogando um tom básico ali de madeira, tá? E os vermelhos que ela tem sempre muito presentes, e uns verdes na folha que eu criei ali na cabeça para gerar um contraste, fazer um complemento interessante. Esse é o resultado da criação. Eu já mandei lá pro meu cliente, ele se amarrou, ele curtiu assim sem ressalvas. Então tá fechadíssimo. Assim que eu tatuar essa na pele eu mostro aqui pra vocês. E aí na terça-feira foi de mandar um autoralzão de uma caveira com umas rosas que eu já tinha desenhado já há um tempinho, já tava até esperando o dia que eu ia realmente mandar pra pele, no Felipe, que é um cliente meu também de longa data, que já tem alguns trabalhos meus, sempre me acompanha, me dá uma moral legal. E aí ele tinha esse espaço na parte externa do antebraço que ele queria fechar, ocupar bem. Eu criei essa arte já no molde ali pra encaixar, né? Ele tinha uma pena bem antiga, um trabalho bem antigo meu, que pega um pedacinho ali da parte, né, na virada da parte interna para a parte externa do antebraço, que tirou um pouco da área desse trabalho. Eu tive que fazer ele meio que em diagonal, inclinando e rotacionando para trás ali, mais para a parte de, né, de baixo do cotovelo. Então foi um encaixe bem preciso, bem cirúrgico para ocupar essa área toda ali. E um trabalho que eu tive muito prazer de fazer, porque eu fiz esse desenho bem livre, assim, bem dentro do que eu curto, da minha pira, né, mais autoral. Então eu já estava há um tempão, por exemplo, querendo fazer umas rosas amarelas. Eu faço muito vermelho, né, cor de rosa, mas eu curto muito a estética de rosas amarelas dentro do Neotrad e tal. Foi uma oportunidade bem bacana de trabalhar com isso, tá? De fazer esse projeto. Eu comecei traçando ali com uma bucha de 14 para fazer as partes mais destacadas, os bolds das flores e também da caveira ali, destacando as grandes áreas, né? O contorno dos olhos, a parte interna ali do maxilar e tal. E uma liner de 5 para fazer todas as texturinhas de linha. E eu caprichei bastante nas texturas de linhas dessa caveira aqui para fazer como se fosse, né, o osso mesmo, a textura do próprio osso, que tem um relevo, uma variação de relevo, fica bem marcada ali. Depois eu vim sombreando tudo de uma forma bem trabalhada com a pen, usando uma Magnum Round 15, esfumaçando ali legal. E é esse trabalho de sombra que garantiu um volume bem interessante, porque além de dar essa questão da tridimensionalidade, eu deixei umas áreas de luz dentro da zona de sombra, que é onde vem a luz colorida desse projeto. Então você tem uma luz de preenchimento principal iluminando a caveira de um lado e uma outra luz fazendo, né, um complemento, que é uma luz que está dando uma tonalizada aí de rosa, de magenta, né, tipo um escarlate, uma luz avermelhada. E aí, como eu deixei essa área de luz dentro da parte da sombra vindo do outro lado ali, a sombra gera uma barreira entre as duas áreas de luz e faz um contraste tridimensional muito interessante. Então, por fim, foi isso, né? Vim tonalizando com esses tons de magenta bem saturados. Na parte das sombras eu joguei um lilás bem clarinho ali para dar também aquela esfriada numa sombra que, em vez de ficar totalmente cinza, né, dar uma tonalizada, e aplicar ali os amarelos nas pétalas, né, os verdes e os amarelos ali nas flores. Então esse é o resultado final de mais um autoralzão que vai direto pro portfólio. Eu fiquei muito amarradão. E não para por aí, porque agora nesse sábado
eu fui continuar aquele projeto de fechamento de perna com os animais que eu tô fazendo em preto e cinza, também nesse traço de Neutrad, bem grandões, assim, bem impactantes, né? Vocês, quem acompanha aqui, viu as últimas sessões, a primeira eu marquei tudo de sume, o mapa, né? O projeto inteiro, transferi do stencil ali pra pele, aí cicatrizou, a gente fez mais uma sessão em que eu tatuei o urso todo ao redor ali da canela, dando a volta, ocupando todo um espaço ali, ficou faltando só um fundinho que a gente vai jogar depois de umas árvores e tal. E nesse sábado agora foi a vez do tigre, que ele tem na parte interna da coxa, né, dando uma volta, e ele tá com as garras assim, como se estivesse atacando, e aí a gente posicionou a garra para meio que dar uma abraçada no joelho dele, que é uma área meio ingrata, e esse formato meio arredondado da garra ali ajuda a compor, né, e também é uma parte que tem menos detalhes, não é tipo roxo nem nada, então fica legal de eu posicionar ele nessa pele que é um pouco mais enrugada ali do joelho. Então foi uma sessão longa ali, porque esse animal é bem grande, tá, e o cliente teve que dar uma boa aguentada, assim, no final já tava bem dolorido pela sensibilidade da região, mas ele foi super de boa lá, segurando a onda. Eu tatuei mais ou menos 7 horas seguidas, tá? Fazendo as linhas todas grossas com uma bucha de 14, tendo que esculpir, duplicar a espessura dela, né, para conseguir chegar na grossura do traço que eu queria. As linhas mais delicadas, as linhas internas e tal, dos pelinhos e tal, eu fiz com uma liner de 11 e vim sombreando tudo com uma Magnum Round 15 e uma Magnum Round 23 nas áreas mais largas ali, tá? Eu usei praticamente tudo preto puro para fazer esse sombreado, mas algumas partes em que era, principalmente nesses degradês de cinza um pouco mais largos, tipo num pedação da pata, que tem uma parte bem ampla ali, eu usei essa Magnum Round 23, né, que ela é mais aberta para eu conseguir esfumaçar mais, ela tem, né, uma largura maior para eu conseguir uniformizar, com um sume médio e claro, né? Em algumas áreas eu joguei um pouquinho de sume médio e claro para esfumaçar melhor esse cinza, para não ficar tão marcado assim. Esse foi o resultado depois de todo esse intensivão aí, tá andando bem esse fechamento. A ideia é fazer um animal por sessão, vamos ver se todos ele vai aguentar. Agora a gente já tem 2, faltam mais 2 e depois trabalhar no fundo, então provavelmente vão ter mais 3 sessões aí desse fechamento e eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, beleza? Então galera, esse foi o resumão aí das últimas 2 semanas, muito importante. Se você curte esse conteúdo, deixa o seu comentário, deixa o seu like pra gente ajudar o canal a crescer, beleza? Eu continuar podendo produzir sempre aqui pra vocês. Muito obrigado pela audiência. Não esquece de se inscrever se você tá chegando agora. A gente se vê na próxima. Valeu! Você gosta dos vídeos que eu produzo, quer apoiar o canal e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos como lives para tirar dúvidas, ter os seus trabalhos analisados e participação na escolha dos temas dos vídeos do canal? Então clique em Seja Membro e faça parte do clube de apoiadores Raon Tattoo. São diversos planos de assinaturas com diferentes recompensas com valores a partir de R$ 2,99. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que está aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!